Tá funcionando isso? Vocês estão me escutando? Tem alguém aí? Vamos lá pro certo. É escuro isso aqui, né? Eu, hein? Cara, gente, que bagunça. Cadê? Quem foi entrando vai dando sinal de vida aí. Eu nunca fiz isso. Provavelmente não farei de novo. Vamos aqui. Ver se dá para colocar essa câmera na posiçãozinha melhor aqui para vocês. Acho que assim tá bom, né? Até queria controlar o foco dela, mas se eu abro o aplicativo de controlar, ela sai daqui. Então, vamos lá. Aqui. Aqui não. Foi. Não. Vamos aqui. Vamos lá, né? Será que eu consigo abrir para me ver? Deixa eu ver aqui. YouTube. Aqui, ó. Dá para eu me ver, né? Vou lá, vou trabalhar aqui. Quem tiver aí tá. Se não tiver ninguém também, que se dane. Estou aqui desenhando meu Gambit. Pegando a borracha. Eu já não sei onde está. Tá aqui. E aí? Temos quantos aí? Temos 2 pessoas. Todo mundo já doido de ficar em casa. Gente, quem for entrando, fala alguma coisa aí, vê se o áudio tá bom. Eu não faço ideia de como é que isso aqui tá. Tá muito escuro aqui. Ver se eu botar uma luz aqui, se melhora. Ou se piora. Acho que é pior, hein? Vai melhor. Vou deixar assim. E aí, Mike? Rapaz. É bom, mas sei lá, faz uma falta isso aí, né? Tá escuro mesmo, né, Fernando? Eu também tô achando meio escuro. Vou abrir a janela aqui, porque se eu abrir a janela, eu vou me assar aqui. Né? Abrir a janela não, né? Vou abrir a cortina. Melhor. Melhor, né? Mas que eu também sou meio caseiro, cara. Mas, pô, sei lá.
Enche o saco também ficar muito em casa. O que eu queria tirar daqui, deixa eu ver se eu consigo. O foco automático dessa câmera fica direto, aí ela fica assim, né? Vai e volta, vai e volta. Deixa eu ver se eu consigo fuçar aqui um pouquinho. A minha cachorra tá surtada. Ela não aguenta mais a gente na casa dela. Ficou olhando pra gente com a cara de que, ei, vocês não vão sair não, vocês não vão me dar paz. Acho que eu consegui mexer aqui, hein? Olha lá. Foco automático desativado. Deixa eu ver. Maravilhoso, wonderful. Eu consigo até dar uma mexida. Aqui. É aqui, né? Mexeu aí? Pronto. É, a coisa do Rodney é massa, né, cara? Tu já conseguiu assistir tudo, Mike? Eu acho que eu já assisti tudo umas 2 vezes. Mas eu assisti, pra ser sincero assim, eu assisti muito a parte de cores, cara. A outra parte lá de, de construção de corpo, assim, eu não vi tudo, não. Aliás, eu assisti. Mas eu fui meio que pulando algumas coisas assim que eu já sabia, né? Coisas que eu já treinei há milhões de anos já. Aí eu fui dando uma. Fui avançando aos poucos a parada, né? Não vi tudo, não. Ah, PH, cara, não sei, cara. Eu também, apesar de trabalhar muito em casa, cara, eu dou aula em escola, né? Eu sou professor de filosofia também. Então, quarta e quinta eu tenho essa função aí. E eu tenho meus alunos particulares de desenho também, né? Que eu também dou aula em casa. Tudo bem que esses, assim, estão online, pelo menos esses continuam tendo aula, mas sair assim, cara, sei lá, ir no cinema, porra, eu me amarro ir no cinema, vou no cinema praticamente toda semana, toda segunda-feira eu tô no cinema, sair pra comer alguma coisa, né? Essa besteirinha assim. Mas o que mais tá me fazendo falta é a academia, cara. Assim, de praticar exercício, de fazer alguma parada. Não, tá certo, Mike. Assim, eu tenho que assistir tudo também, cara. Eu não tenho essa soberba, não, de que eu tô trabalhando, né? E eu já tenho uma certa experiência que eu não vou ver coisa nova. Pelo contrário, o Rodney sabe muito, ensina muito bem, né? O curso dele é muito bom. Eu pulei mesmo por questão de tempo, assim, cara, de economizar tempo e de ir para áreas que eu acho que no momento eu preciso trabalhar mais, né? Mas eu quero assistir tudo ainda, quero ver tudo. É isso aqui eu tô fazendo sketchzinho fuleiro aqui na. Esse papel que eu comprei para fazer, colocar nos pacotes do meu artbook, né? E aí eu vendi um essa semana, recortei, sobrou, tava aqui dando bobeira. Eu pensei, por que não? Eu me amarro em desenhar nesses lugares assim diferentes, inusitados. Tem uma textura legal e tal, acho bacana. Aí dependendo do papel, às vezes eu até faço cor, faço umas viagens aqui. E aí dá pra sair um pouquinho do convencional. Não faço ideia pra gramatura, olha só, é um papelão, cara.
Eu comprei esse papel aqui, como eu disse, para fazer embrulho de envio, ó. Olha lá. Aí eu cortei, sobrou esse pedaço aqui. E, sei lá, né? Não faço ideia mesmo. Não sei nem. É até engraçado, né? Porque assim, eu gosto muito de trabalhar com multimídia, né? Fazer trabalhos em coisas diferentes, assim, papel diferente, misturar as coisas e tal. E aí, um aluno amigo meu, ele trabalha em um determinado estúdio aí de venda de pin-up, né? Pois é, né? Desenhando em capa de caderno, eu desenhei muito, cara, muito. Não só na minha, mas tinha que desenhar na da galera, né? Os pedidos aí, assim, um pedido bizarro às vezes, mas fazer o quê? Então, aí eu tenho um aluno que ele trabalha num grupo desses, né, de leilão de pin-up. E aí ele me contou um dia desses que um cara mandou um desenho assim, um papel assim, né? Claro, tava cortadinho bonitinho, né? Não tava como esse daqui, tava. Mas a galera pirou, não pode, com a falta de respeito com o cliente, não sei o que. Eu acho um exagero do caralho, eu acho bonito, diferente. Mas se tratando de um grupo de venda de pin-up, né, a gente. Foi meio mole do cara também, foi inocência, vamos chamar assim. Mandar para um grupo que tem essa conotação, né? Grupo de pin-up, já vem. Assim, estou falando, mas eu já trabalhei durante muito tempo, viu? Vendendo pin-up. Mas eu não gosto não, cara. Apesar de gostar muito de desenhar mulher, eu não sou muito chegado não, em ter esse mercado super sexualizado, né? Eu acho que até para o desenhista ele cria muito limitador, né? Então, claro que às vezes você tem figuras nesses grupos que são pontos fora da curva, você vê que eles continuam a carreira, vão para outro lugar, mas tem muita gente mesmo que está nesses grupos, sei lá, 10, 15, 20 anos. Eu conheço gente que trabalha com isso há muito tempo. Ah, Catarina, mas tem gente que ganha 3, 4, 5 mil com isso. Não, passa. Se é isso que a pessoa quer, beleza. É aquela velha discussão, né? Se você quer ser ilustrador, se você quer ser quadrinista, sei lá. Pra mim não rola, eu sempre quis ser quadrinista, cara. Mas dá pra você fazer, né? Uma pin-up com pose mais dinâmica, que seja mais sensual e que não seja só Playboy shot, né? Aquele desenho que parece foto de Playboy. Eu mesmo faço muito, cara. Eu botava um negócio meio maluco lá, fazia umas poses mais diferentes, né? Pra tentar sair da mesmice, para eu não ficar entediado, porque, porra, eu ficava entediado de desenhar a Mulher Maravilha com a bunda empinada 3, 4 vezes por mês, no mínimo. E é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não fizer isso, você não vende legal, porque a galera que está indo comprar está indo atrás mais ou menos das mesmas coisas. E se você fizer, você pelo menos trabalha melhor com você, né? No sentido que você fica mais feliz fazendo o negócio, mas aí você não vende mais, você gasta material e tal. Então é foda, cara. É um mercado assim. Mas é um mercado que, quando eu comecei, eu achava maneiro, né? Era novo e tal. Hoje, para ser sincero, é um mercado que eu nem apoio de existir, cara. Porque justamente por isso. O mundo mudou e, assim, a questão da sexualização ela é uma coisa a ser discutida hoje. E aí, se por acaso, né, como você disse, Mike, a gente começa a trabalhar mais poses com personagens femininas e menos playboy shot, que eu chamo, e continuar vendendo bem, legal, significa que
os clientes têm uma preferência por personagem feminina, mas vamos lá. Mas a gente sabe que se você não fizer o Playboy Short, a bunda empinada, seios fartos, e aquela posição, sei lá, às vezes de baixo para cima, né, dando ênfase na virilha, né, na coxa e tal, não vende. Então quer dizer que a preocupação, além da personagem, é a pose, né? E aí eu, sinceramente, não acho muito legal não, cara. Então, eu falo para meus alunos, cara, quer fazer como fonte de renda, assim, beleza, mas não fica preso nessa merda não. Não fica preso nisso não, porque para sair também, se você começa a fazer uma grana, você fica viciado e limita muito seu desenho. Muito, cara, muito, muito. Deixa eu ver aqui que eu fico desenhando. Uau, temos 4 pessoas. Às vezes eu acho que não estou pegando em páginas. Então trabalhar a página, né? Realmente exige muito mais tempo. Mas muito mais tempo mesmo. Porque trabalhar a página tem uma complexidade do desenho em si que se resolve tão rápido assim, né? Eu falo muito para meus alunos, né? Quadrinista é o desenhista completo, né? Ele vai ter que entender de arquitetura, de pão de fuga, não sei o que, pererê. O ilustrador, ele pode ter especialidade, né? Então, olha, o cara é especialista. Eu tenho um camarada aqui, né, que é o Cristiano Soares, ele é até famoso, ele faz ilustração para CD de banda e tal. Ele fez um desenho pro Dead Kennedy, que deu uma puta repercussão, que ele fez uma encenação do Bolsonaro, as caras depois meio que cuidaram na farofa, voltaram atrás, mas enfim. Ele é um ilustrador, né? Apesar dele curtir muito quadrinho, e a especialidade dele é aquela área ali que ele trabalha, sacou? Então, aí quem for contratar ele já sabe que vai pela especialidade do cara. O quadrinista não tem muito essa não, né, cara? O quadrinista meio tem que saber fazer tudo. Pensar em composição, pensar em cena, pensar em anatomia, pensar em narrativa, né? Um quadrinista bom, ele tem que conversar bem com, se ele não fizer arte final, né, com o arte finalista, com o colorista, porque existe narrativa nas cores também, não é só no desenho, né? Eu já vi alguns exemplos, e já aconteceu comigo, na verdade, de eu fazer alguns trabalhos, e aí eu penso em toda a narrativa visual, e o colorista vai na contramão, e aí a página acaba indo pro saco, sabe? Agora, e você perde, né? O seu trabalho como desenhista vai pro saco, cara. Não vale muito, não. Mas é uma escada. Eu acho que faz parte, viu, Mike? Passar por isso de trabalhar com leilão, trabalhar com pin-up, né? Pegar anatomia legal e desenvolver um conceito de gestual bacana também. Né? Mas eu acho assim, não é só. Eu particularmente não conseguiria ficar só nisso. Para mim não ia rolar, não. Mas é uma questão de preferência, cara, sabe? Como eu disse, eu tenho alguns amigos que trabalham nisso há muito tempo e muitos deles não só saem se esse mercado quebrar, né? E na verdade deu uma boa balançada desde o final do ano passado para cá, assim. Aliás, para ser sincero, ele começou a dar uma balançada desde que começou essa discussão sobre sexualidade feminina, principalmente nos desenhos, né? Não que não exista masculina, existe, tá? Só que ela não é explorada do jeito que a feminina é, né? Se você acha o contrário, tá bom. Mas não é.
Leilão é caixinha de surpresa, né, Mike? Eu também falo isso para meus alunos, cara. Eu falo, olha, aí você pega uma ilustração que você demora aí, sei lá, 8, 9, 10, às vezes 2 dias para fazer, você está colocando material caro e aí você vende por $12. Às vezes o mínimo, né, que é 9,90. Caixinha de surpresa, cara. Não tem muito como prever, não. Por isso que, para você ir bem em leilão, você tem que meio que seguir as regras do jogo, né? Aí você consegue chamar mais atenção e tal. Mas é isso, cara, né? Eu acho que o leilão, posso estar falando besteira, né? Mas, na minha opinião, funciona de duas formas. Ou você ganha no volume, ou você ganha na qualidade, né? Então, ou você manda, sei lá, 20 desenhos numa qualidade não tão boa, num acabamento não tão excelente, para você vender cada um a $10 e ganhar $200, né, que hoje em dia aí vai dar vezes 5, dá R$ 1.000, ou você investe no acabamento. Então você não vai mandar 20 desenhos, você vai mandar 3, 4, 2, só que são desenhos assim de níveis absurdos, né, de detalhe, de acabamento, de pintura. E aí você vai tirar em cada um aí, no mínimo, $1.000, né, $1.000, $500, né, no mínimo não, né, vamos colocar aí $500, 400, né, mil já é, se você fizer uma parada muito fora da curva mesmo. E aí você compensou o seu tempo, não na quantidade, mas na qualidade, né. São os dois jeitos que eu vejo, assim, de você ir bem em leilão, né? E aí, como é que você vê qual que se aplica melhor para você? De acordo com o teu desenho, de acordo com o teu perfil, né? Porra, meu acabamento não é fodão, Rodrigo, e aí? Então, invista na quantidade. Vai e joga desenho pra caralho e tenta somar no final, né? Nessa conta. E aí, Ari, de Buenas, live do fim do mundo. E aí depois você tenta ver o que rola, né, cara? O que vai do leilão. Deixa eu ver uma parada aqui. Ok. Só nós dois mesmo. Eu queria. Ah, tá. Foi eu que vi errado aqui. Mal. Aí eu tô aqui só pra encher o saco mesmo, viu, gente? Só pra bater papo, fazer uns sketch. Tô com um caderninho à toa aqui, tô com esse papel aqui que não vale água da salsicha. Só pra conversar mesmo. E aí, Clayton? Tô tranquilo, Ari. Tô meio saco cheio já de ficar em casa. Hoje eu saí fazer as entregas no banco, nos desenhos. Mas tô querendo correr, tô indo pra academia, tô querendo pegar trânsito, essas coisas de gente. Mas tá legal, tá legal. Pelo menos eu pra trabalhar muito. Adiantei muita coisa da minha HP. E aí ela tá praticamente pronta. Não acabou não vou chamar de preguiça, mas é porque eu entrei no modo mais lento, vai. Eu tava fazendo muito rápido ela, porque eu queria lançar ela no FIC, né? E foi tudo adiado. Ela iria para a gráfica agora, semana que vem. Aí eu refiz algumas coisas, repensei algumas paradas e deve ir para a gráfica no final de abril. Vou até mostrar para vocês. Eu acabei ontem. Essa base aqui é a minha Cintiq. Eu estou desenhando em cima da minha Cintiq. A minha prancheta A4 de apoio assim
Eu não sei onde eu coloquei ela. E a 3 não cabe na minha mesa aqui. Eu dentro da minha sentido. Pecado, né? Besteira, é só borracha, pô. Vou mostrar para vocês aqui que esse desenho aqui é o desenho da capa da minha aqui, ó. Vai ser colorido em breve, não sei por quem. Todo digital. Eu imprimi, porque aí, quando eu imprimo eu faço algumas revisões, vou mudar algumas coisas aqui e tal. Aí eu vejo o que funcionou, o que não funcionou, o que vai rolar, o que não vai rolar. E aí está em processo de ver quem é que vai colorir, porque eu que não vou. Não tenho habilidade para isso. Até poderia fazer, mas eu acho as minhas cores muito mais ou menos, para acabar estragando. O Clayton pegou um Batman, assim, o que eu estava pensando em fazer, ó, eu fiz uns cardzinhos pequenininhos aqui, e a minha ideia era fazer tipo esse Gambit aqui, né, fazer uns bustos, pintar e tal, e ver se a galera... Valeu, Mike, vai lá, cara. Pintar, colorir, fazer uma copia e tal, ver que se a galera curte. Eu tava vendo se tem um lugar pra galera fazer pedido. Deixa eu ver aqui. Agora não dá mais pra fazer isso. Tô online, né? Não caí não, né? Ah, tá. Beleza. Foi mal, já que eu tô... Ok. Ah, resta mais opções. E você, Ari? Fazendo o quê? Tá desenhando muito, usando muita mesinha, tá à toa. Chega a ser pá. Não vai. Então tá. Ah, tirinha é legal, cara. Fazer tirinha é massa. Se você vai para pensar, o padrão de uma página com 9 quadros são 3 tirinhas, né? 3, 3, 3. Tirinhas é um dos processos de estudo de quadrinho, é fazer tirinha mesmo. Pois é, eu ia fazer uma transmissão pelo Discord com a galera de lá, só que eu não estava conseguindo compartilhar essa minha câmera, cara. Né? Não faço ideia por quê, mas ela tava dando pau. E assim, perdão, esse, eu já sujei a parada toda aqui. Também eu tenho uns amigos que não sabem nem o que é Discord, né? Eu fico doido na vida. Tem que explicar tudo. Vamos lá. Vamos fazer quem?
Vamos fazer alguém do X-Men? Vou fazer... foda-se, vamos ver o que sai aqui. Não vou pensar não. Vamos fazer desenho intuitivo. Pô, só porque eu pensei na mulher, esse mundo noturno. É sacanagem, né? Pera aí, então. Vamos lá. Noturno. Já vi o que tá sujando o papel. Meu dedinho podre. Noturno. Rapaz, tem tempo que eu não desenho noturno, viu? Eu acho que eu fiz ele por uma série de cards que eu fiz no ano passado. E aí depois eu não fiz mais. Ele tem um narizinho meio quadradinho assim, né? Um zoião amarelo. Fazer ele rindo, né? O mundo tá acabando. Eu morri, gente. Ficar discutindo aí da porra do presidente. Não, o presidente é a merda. Porque eu não lembro um que eu tenha feito. O que eu não tenha feito. Eu fiz um bocado mesmo, cara. X-Men geralmente, assim, até encomenda e tal, é muito pedido, velho. Não, eu já fiz, cara, é porque eu fiz ele para aquela série de cards, né, da Upper Deck, da Marvel. Eu não postei todos, não, porque é muito card, tem que escanear, colocar no computador, é um trabalho do caralho. Aí acabou que eu esqueci de fazer isso. Deixa eu só ver, que eu acho que a orelha dele é minha orelha de elfo, não é? Nightcrawler. É isso mesmo, tem uma orelhinha espetada. Pois é, tem uns personagens que a gente não esquece nunca, né? E tem uns personagens que eu mesmo, vira e mexe, eu esqueço completamente como é que é, cara. Eu acho massa. Eu acho que eu acho massa a cena do Noturno no X-Men 2. É no segundo filme que ele começa. Tem aquela cena, ele entra no gabinete do presidente e sai avacalhando geral. Eu acho que é no segundo. E o Mike, outro Mike. Tinha outro Mike aí agora. Quem mordeu e puxou, né? Pois é, então assim, a quarentena é de boa, mas esse negócio de academia me faz muita falta, velho. Eu tô gordo pra caralho, né? Aí o cara para de ir na academia, me fudeu de vez. É que o cara fica obeso mesmo. Ele tem uma roupinha aqui, né? Que eu vou jogar um pitão mesmo. Vamos lá. Preto. Eu sei que a roupa dele é vermelha, então eu posso jogar a roupa dele pra cá.
Pra cá. Eu fecho ele aqui. Isso. Se não for, vai ser. Não, ali na pizza já tá gordo, né? Imagina agora. A gente tá mais. Mas o cabelo dele é meio espetado assim, meio pra cima, não é? Aí eu esquecendo de novo. Eu acho que é. Tem uma sombrinha boa aqui na lata. Sombra pra cá, sombra pra cá. A sombra debaixo do queixo aqui. Deixar a cara dele mais quadrada. Tal. Pei, 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 pei. Aqui assim. Vou pintar, tá? Tô fazendo assim, tá zoadão, porque eu vou passar aqui, fazer uma arte final rapidão. Vamos colorir. A live do fim do mundo. Já vou pensando aí no próximo. O que vocês têm feito? Estão assistindo alguma coisa? Eu reassisti Senhor dos Anéis. Vou te falar, envelheceu meio esquisito, assim, né? Me incomodou muito porque não tem negro no filme e a única coisa mais próxima que aparece no negro são os orcs, né? Eu fiquei meio bolado com o filme. Mas é massa, apesar disso. Ai, catraca, você está sendo muito chato. Não sei. Já estou fazendo uma observação aqui. Noturno. Agora, peraí que eu tenho que pegar. Cabelo do Nock. Quem é Nock ali? Não, vale a pena assistir, vale a pena. O Senhor dos Anéis é muito bom, cara. E para quem curte mitologia nórdica e tem alguns nomes lá que você encontra na mitologia nórdica, assim, é massa, é massa. Ele bebe muito da fonte dos Edos, né? Eu me amarro. Mas, assim, um olhar mais crítico da coisa me incomodou um pouco, assim, essa questão da representatividade, né? Mas é fruto do tempo, né? É um filme de eu acho que o último é de 2005, então eu também não posso ser tão cruel assim na minha avaliação, né? Aqui eu estou usando a caneta da Copic Multiliner 01. Vou definir aqui as áreas melhor.
Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer arte final, que é que a galera do desenho clássico geralmente ensina para não virar folha, né? Eu mexo a folha pra cacete, cara. Ah, pode crer, eu vi que você colocou lá no grupo, cara. Eu me amarro. E a nível efeito, assim, claro, né? Que tem muita coisa que você vê na hora, assim, que tá datado, mas não compromete absolutamente nada o filme. Que eu tô usando a 08 agora pro contorno. Um contorno mais grossinho. Eu até queria fazer, papo sério. Quando eu acabei de assistir o filme, eu também pensei, meu irmão, vou fazer um print dessa parada. Eu sei que a galera que curte Senhor dos Anéis é meio carente, né, de fanart, assim. Quem sabe aí pro futuro eu não faço alguma coisa do Senhor dos Anéis. Por hora eu tô focando mais no meu quadrinho e tal. Não vou mexer muito com isso agora, não. Enquanto eu tô desenhando contra a luz, aí tá meio ruim de ver aqui. É, pode crer, Harry Potter tem muito, cara, muito. Mas eu acho que a fanbase do Harry Potter é mais jovem, não é, Ari? Aí, não sei, talvez seja um público mais fácil de atingir. A galera de Senhor dos Anéis geralmente é uma galera mais velha. Pelo menos eu não conheço nenhum jovem assim que seja tão fissurado por Senhor dos Anéis, mas eu conheço um monte que mata e morre pelo Harry. Eu acho massa também, mas Senhor dos Anéis é muito melhor. É isso. Agora estou usando essa da Copic também, que é uma canetinha pincel. Já está tão velho que não dá nem para ler mais o nome direito. Só para cobrir aqui. Estou usando o da Copic. Geralmente eu uso a minha caneta nanquim. Estou usando essa porque, como eu vou colorir e mais um sketchzinho, então, aí eu tenho que me preocupar em secar, porque essa daqui não borra. O cabelo. Tá um negócio que eu gosto de desenhar? Cabelo. Que massa. É, pois é. Eu não conheço ninguém, cara. Sério mesmo. Eu estava um dia desses na aula, eu estava falando sobre mitologia, né? Mitologia grega, né? Que é o que interessa mais para a filosofia ocidental. Aí um aluno meu me perguntou, professor, e a nórdica? Por que a gente não estuda? Eu expliquei para ele e tal. E ele, pô, professor, me amarro. Inclusive, acabei de ler o
terceiro volume de Senhor dos Anéis. Tipo assim, é 1 em 1 milhão, tá ligado? A maioria da galera tá no Harry. Harry Potter. Pô, ali valeu, cara, porque o Noturno tem muito preto. Rapidão fazer. Eu acho que eu ia acabar fazendo a Jean. Ia dar muito mais trabalho. Engate um Lefiosa. Assim, eu não sou um conhecedor da obra do Harry Potter, não. Eu só conheço os filmes. O Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis, quando eu tinha acho que uns 15 anos, eu já era uma leitura que eu estava começando a fazer. Reli depois de velho. Eu acho que é uma leitura muito para quem curte estilo também, porque ela não é uma leitura muito fácil, não. É meio pesada. Talvez por isso também. Senhor dos Anéis é meio difícil ler assim. Harry Potter é muito mais fácil ler, né? A linguagem, tá? É muito. Eu não tô chamando ninguém de burro, não, viu, gente? Tô falando que a escrita é mais moderna. Nunca joguei nada do Harry Potter. O Senhor dos Anéis eu joguei, mas o Harry Potter eu nem sei que jogo que tem, cara. Je ne sais pas. Que eu não vou extrapolar muito, não, senão eu vou pintar a minha científica. A não ser que eu. Fica até melhor de ver, não fica? Dá uma clareada na tela, né? Ó. Você é um gênio, rapaz. Um gênio. Eu devia estar usando outra caneta para fazer isso, não gastando essa, né? Agora que eu já terminei, talvez eu não seja tão gênio assim. Detalhes, detalhes, vou botar aqui debaixo do queixo. Parece. Ah, Senhor dos Anéis é isso mesmo, cara. Acho massa. Toda vez que ele vai entrar alguém, aí o cara tem que falar a árvore genealógica do cara inteiro. Meu irmão, velho. Ele não consegue falar. Então, Aragorn entrou. Aragorn encontrou os Cavaleiros de Rohan. Não consegue falar isso. Ora, ora, ora. E aí, Jean? Deixa eu pegar. Vou dar uma acertada ali. Vou. Fica aí, desenho. Fica aí. E aí, Jean, sua mesa? Chega esse ano. Já tá nesse nível, já vendo reality, já não sabe mais o que assistir, o que aparece tá bom. Eu assisti aquele meio da galera que vai fazer bolo, que não tem a menor ideia como faz. Aliás, me reconheci muito ali, viu? Me representa aquela galera.
Acho que já deu uma secada já. Deixa eu ver. Ah, falou, vai ver seu Master Chief. Mas Neut é massa, velho. Neut é muito engraçado, pô. E a host lá, esqueci o nome dela, ela zoa muito a galera, pô. Gostei, achei divertido. Pena que eu assisti praticamente tudo em 2 dias. Tem só as frescurinhas aqui no cabelo. Não sei nem pra quê. Provavelmente eu vou acabar tampar com o negócio. Continuar então. Vocês não ficam caindo. Calma que a gente vai estragar ainda, viu? Vamos botar uma cor aqui pra ficar bem ruim. Nariz, um lápis aqui. Não fica maravilhosamente perfeito não, mas tá bom. Tem que ser mais pra cá. Eu fico me perdendo na câmera. Vou só dar uma espalhada aqui no link de novo, para ver se a galera entra. Ah, tá bom, deixa. O que vale é o que importa, né? E aprendi isso cedo também. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou começar pela cor mais desgracenta que existe na Copic, que é o amarelo, na minha opinião. É a cor que borra tudo. Ai, Jesus, ai, Jesus. Ó, tá vendo pela ponta, ó. Tá vendo? Ponta preta aqui, ó. Altas vezes já borrou esse inferno. Vocês gostam de colorir, velho? Assim, não vou falar que eu odeio, não, mas do desenho, acho que de todas as etapas que pode existir do desenho, com certeza é a que eu menos gosto. Bom, para a pele dele, deixa eu ver aqui quais são as minhas options. Ele é azul. É sempre bom a gente pensar numa paleta antes, né? Eu acho que eu vou usar 6 e o 5. Vamos ver. 6 e 5. Muito perto. Vou pegar o 4. Opa, temos um marcador seco. Será que dá para usar?
E aí, vamos arriscar? 6 está cheio, 6 está de boa. 4. Mas, estou achando muito perto ainda. Tudo bem que na folha que eu vou usar, não sei se vai ficar tão assim, porque a folha é melhor que essa que eu estou testando, né? Vamos lá, vamos ver. Com cor, estava contando só com vermelho e azul? Como assim, Eric? Não entendi. A cor, geralmente, eu gosto de ir do escuro pro claro, de puxar a luz, né? Então, como eu defini aqui, então vou colocar uma sombrinha aqui, embaixo dos olhos. Vou desenhar aqui, ó. Ah, sim, sim. Aqui tem o zóio dele, né? Zoinho, zoinho amarelo. Muita calma nessa hora. Dá uma desenhada aqui no nariz dele. Pou, pou, pou. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? Tomara, né? Senão, já foi. Parte de... Lembrando que eu faço, geralmente, o primeiro tom mais escuro, né? Então eu vou puxando a sombra para a luz. Vamos rezar agora para o 4 aguentar o resto, porque eu não tenho refil dele. Vai, pequenininho, né? Não, 4. Qualquer coisa eu uso até outro tom depois ainda. Deixar um pouco mais vivo. Oh. Geralmente para pintar assim, por área, eu uso uns 3 tons. Pode pensar no personagem azul, né? Agora eu já sei que eu não vou usar um 4 de novo. Aqui um 00 para chegar para o tom mais claro e dar um brand. 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 Olha lá. Noturno. Vamos fazer esse cabelo demônio aí. O dele eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro de cinza. E depois eu jogo um azul por cima. Vamos ver se esse meu cinza tem. Tem. Essa aqui, a manha para quem tem pouca Copic e quer trabalhar com tonalidade, é fazer primeiro os tons de cinza e depois jogar a cor em cima. É um jeito bom de
trabalhar a volumetria e economizar com o pique. Quer dizer, você precisa de cinza, né? O inferno da Copic é quando você começa a usar, ela faz. Aí, meu amigo. Aí se prepara. Ou você abandona, ou você vai atrás de refil. Que já foi. O cabelo dele, eu acho que eu vou jogar. 6. Talvez fique muito escuro. Deu bom que gera um contraste assim. Acho que vai ficar legal. Ah, isso mesmo. Isso mesmo que eu queria. Tá vendo? Então ele já cria aqui, ó. Aqui contra, tá um degradê por conta do cinza. Pintura digital também, né? Você pode fazer a mesma coisa com pintura digital. Fazer a volumetria do cinza, aí você cria uma camada de cola no Photoshop. E você pinta a partir daquela volumetria que você criou. Eu acho massa, interessante. É um trabalho maior, mas é mais fácil controlar a volumetria enquanto você está trabalhando em tom de cinza do que com cor. Com cor, às vezes, é mais difícil visualizar. Agora, chave de ouro, a gente vai pegar um cinza quente aqui. Acho que é muito. Deixa eu ver. Talvez não. Vou jogar um pouquinho aqui nos dentes dele. Próxima vez eu uso W3, W2, W3 ficou um pouco pesado demais. Besteira. Fazer alguns detalhes. Cabelo. Alguns achuras aqui que fica mais interessante. E aí, como a gente não fez a roupa dele, vermelha, né? Aquela tapeada. A gente bota um contorno aqui vermelho nele. Blau. E até o final eu vou. Foda-se. Não? O que falta? Nada. Falta. E a gente. Textura, né? No desenho. Vamos lá. Mas que eu adoro fazer.
trabalhar com lápis branco. Ele dá um blendzinho legal e você consegue colocar umas áreas de brilho. Aí se quiser fazer um detalhe no cabelo assim, um brilhozinho a mais. Pode dar um toque mesmo. Não dá nem pra ver muito na câmera, não. E Noturno. Fechou. E deixa eu ver. Vou tentar acender a luz aqui para ver se dá uma melhorada nessa luz. E ó, acho que sim. Eita, não. Curtiu, Ari? Ficou maneiro? Assim. Foi. Aqui. Eu estou com uma área muito livre aqui na minha. Assim. Noturno. Agora deu para ver, né? Aí, ó. Ficou legalzinho. Só tem você no chat, né, velho? Caralho, meus amigos não me amam. Ninguém vai falar comigo. Moral. Deixa eu. Vou fazer. Dar uma espalhada no link para ver se alguém aparece. Mas também eu fiz um horáriozinho meio ruim, né? Sexta-feira. Culpa minha também. Eu acho ele massa também, cara. Não só para filme, assim. Eu lembro mais das antigas, né? Eu sou velho. Ele tinha umas histórias com o Wolverine e com o Colossus que, porra, achava maneiraço. Não é massa velha, né? Mas. Ah, caralho. Né? Fiz bosta. Ah, não. Eu sei o que eu vou fazer. Qual a próxima ali, vai? Diga aí. Vamos continuar no X-Men? Eu curto, hein? A gente pode fazer o trio, né? Ah, mas acho que é porque o chat ele só mostra quem tá falando, né? Eu não tenho um canal, não. Às vezes eu posto os vídeos aqui, mas quando eu tinha paciência para postar, para editar. Eu não mantenho esse canal, não. Já foi um projeto que não vingou. Não tive, não tive saco mesmo, cara. Não tive paciência. Aqui estão alguns resultados. Cala a boca. Mas acho maneiro. Se eu tivesse mais gente para me ajudar a fazer isso aqui, com certeza eu faria. De manter o canal, né? E vídeo até um bocado, cara. Já fiz muito. A última vez que eu fiz a vampira, eu fiz a vampira já. Aliás, esse ano eu fiz um rosto da vampira, uma encomenda. E eu fiz uma encomenda da vampira do mundo selvagem, que essa, na verdade, é uma das que eu mais faço.
Fala, Israel. De boa? Como é que eu tô dando uma... jogando o link aqui para ver se a galera entra, trocar ideia. Ao vivo, bicho. É, a galera com o vampiro da Terra Selvagem é impressionante. Tem jeito. Vou tentar. Agora vai. E aí, Israel? Dizendo muito, praticando muito, fazendo nada. Aqui não, aqui não. Aqui. Aqui. Aqui também. Não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui. Escolhendo os grupos aqui. Tem um grupo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ah, eu queria manter X-Men, cara. O que você tem ideia aí hoje? X-Men acho que sai mais rápido. Eu também tava numa vibe que eu coloquei um quadro de X-Men ali na minha parede, que eu tava para colocar há muito tempo. E aí eu fiquei na vibe nessa, né? Eu vou divulgar aqui. Não. Bom, aqui. Joguei 2 vezes no mesmo grupo, mas eu sou uma anta mesmo, né? Eu sou uma anta. Pronto. Vamos lá, vamos começar a fazer o outro. Deixa esse aqui de lado aqui. Ou desse lado aqui. Aqui. Tá aqui assim, né? Acho que não me atrapalha não. Deixa aí. Um papelzinho aqui. Eu acho que eu vou fazer primeiro o trio clássico, né? Que é o Noturno, o Wolverine e o Colossus. Maneiro. É, o Omega Red é maneiro também. O Omega Red é massa. Apesar de eu não lembrar como é que desenha ele, mas eu lembro que é maneiro. Tem aquele cabelo, né? O Omega Red é fruto dos anos 90, né? Ele tem um cabelo comprido, com a porra de uma chuquinha atrás, aquele rabo de cavalo. Ele ainda tá naquele visual? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Omega Red. Omega Red. Ele continua com aquele cabelinho ridículo. Ah não, tem um desenho aqui que a galera tirou, deixou soltão, né? É melhor assim mesmo. Aquele rabo de cavalo é esquisito. Rabo de cavalo não, né? É sei lá, um coque samurai atrás da cabeça. Sei lá, porra, aquilo. É, cara, tem uns X-Men novo aí. O brother meu tava fazendo as páginas e tal. Aí
Ele mostrou, não conheço ninguém, cara. Nossa senhora, não sei mais quem é ninguém. Vou fazer o trio primeiro, vou fazer o Colossus. Aí depois a gente começa a dar uma variada aí. Vou fazer aqui o Colossus. Fala, Reginaldo. Aí, fazendo teu personagem aí, cara. Não é tu que curte o Colossus. Tranquilidade. O Colossus é um cara que eu... Pensa um cara que eu gosto de desenhar. Acho maneiro a pele dele assim, de metal, toda cheia de gueri-gueri. O negócio de desenho é um pouco mais caricato assim do que o normal também. Russo, né? Mas mais do mal. Também acho maneirão. Ah, desculpa a posição da câmera, mas assim, eu nem achei que eu fosse fazer essa live hoje. E aí eu nem arrumei muita coisa. Se eu for fazer outra, eu deixo mais arrumadinho. Live do fim do mundo. Caralho, vocês viram que morreu 1.200 pessoas nos Estados Unidos de um dia pro outro? Penso. Isso. Esse cabelão de lata aqui dele. Não, tá muito difícil desenhar, porque eu tô contra a luz, eu tô vendo tudo escuro. Mas vamos lá. Ah, os caras já chegam na live pedindo desenho. Tá de sacanagem, né, irmão? Sei não, Diogo, acho que eu vou vender. Quem quiser aí pegar, 10 contos, tá bom. Fazer pra sair mesmo. Fazer o que com isso? Vai dar pra fazer a figurinha? Então. Foi de Juan Jiménez, com G, Jiménez. Foi Corona. Ah, tudo bem que o cara já estava com 70 e tanto, quase 80 anos, assim, ele já era um senhor, né? Mas é foda. Foi um dos caras, assim, que junto com o Moebius, com a galera, me mostrou um quadrinho diferente quando eu era mais jovem. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês. Eu tenho 2 álbuns dele. Então, aqui é chamada... Eita, gente, me fugiu o nome. Desenhar e falar é muito difícil, puta que pariu. Separe pelas... Ah, beleza. E se eu estragar? Ó, você já garantiu a venda, você não sabe nem como é que vai ficar, brother. Tu é lojista, pô, tá maluco? Agora, o legal que eu pensei assim, eu vou fazer o Colossus.
Vou fazer o que eu considero um trio bacana, né? Que é ele, o Wolverine e o Noturno. Eu acho que eu não tenho cinza. Eu acho que os meus cinzas estão tudo vazios para pintar ele. Mas vamos ver o que rola, né? Me incomoda o lápis pequeno? Não, porque tá vendo como eu pego no lápis, ó? Eu pego ele mais longe aqui, ó. Não incomoda não. Acho que se incomodaria se eu não conseguisse fazer a base aqui, ó. Na parte de dentro da mão. Se ele ficasse assim, né? Aí talvez me incomodasse. Mas também não, porque vira e mexe eu tô desenhando assim, ó. Com eles desse jeito. Não incomoda não. Eu gosto de desenhar assim também. Um jeito mais clássico. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que subi de uma vez só. Ah, o Diogo mandou mensagem pra caralho, pera aí. Nossa senhora. Esse que é o Wolverine, que é outro que eu também nem fiz, né? Vamos lá. Como é que tá definido aqui na sombra dele? Como é que eu vou colocar o brilho? O brilho. E aí, galera, quem é do curso do Rodney, como é que vocês estão? Estão desenvolvendo legal? Estão muito saco cheio? Desenho às vezes tem dessa, relaxa. Às vezes você não quer pegar na prancheta durante uma semana. Às vezes até mais. Normal. Às vezes é muito de estado de espírito. Às vezes faz até bem um afastamentozinho para dar uma renovada na percepção. Não, vai ficar muito pesado, fechado aqui. Eu não quero perder as entradas aqui do moço. Tem que encher o saco lá do Roger, cara, fazer live também. Acho que ele não curte muito, não. Tá lá na paz dele, fazendo os trampos. Imagina, reunião de trabalho, quando é boa, é boa. Quando não é boa. Bom, acho que é mais ou menos isso aí que eu vou fazer com ele. Pode ser também. Eu acho que o Roger não. Ele tem os vídeos lá dele que ele faz lá, que é mais tranquilo fazer, né? Chega, grava e tá de boa. Vou fazer o contorno aqui primeiro. Gente, tá muito difícil desenhar contra a luz, mas vamos lá.
Imagina a demanda também, né, cara? Eu não tenho filho, eu tenho filho dele também, né? Acho que quem tiver aí sabe que fazer home office soa muito mais fácil do que realmente é. E tu demanda junto, né? Então, Reginaldo, eu não curto, cara. Eu tô com um aluno de narrativa aí, que começou agora há pouco. Agora há pouco não, acho que ele começou há um mês já. E como eu disse, né, o curso, assim, eu não trabalho por turma, não. Se você quiser fazer, a gente faz, cara. Pra mim, de boa. Vou colocar mais pra cá, assim, acho que vocês veem melhor, apesar de ficar pior pra mim. Vai ser penteado. Tudo penteado. Eu dei uma passadinha, mas a gente dá um migué aqui. E pronto. Né? Marcar o cabelo logo. Ótimo. Apoiado esse Colossus. Então, bora, Reginaldo. Bora. A gente conversa lá por e-mail. E aí a gente vai. Lembrando que o curso narrativo que eu faço, eu não falo muito sobre desenho, não. Tá? Mais sobre técnica mesmo. E o curso de desenho lá é do mestre Rodney. Então é meio que pegar tudo aquilo que vocês estão vendo lá e o que funciona para a página, o que não funciona, né? Aliás, eu vou te falar assim, cara. A coisa mais importante do curso do Rodney, para quem quer trabalhar com quadrinho, é a parte que ele fala sobre gestual. Tá? Não é a parte de acabamento, não é a parte de anatomia perfeita, né? Porque você vê que tem muito quadrinista que trabalha bem estilizado, né? Que a anatomia não é perfeita. E algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Quadrinho é narrativa, né? Então, narrativa tem, vou chamar assim, tem algumas escalas do que é importante para a narrativa, né? E a anatomia perfeita, assim, essas coisas, ela não é nem a primeira nem a segunda coisa, né? A primeira coisa mais importante para o quadrinho é o texto, tá? É o texto. É ele que vai guiar a leitura do leitor, né? Ele que vai contar a história, né? O mais importante é a história. Tá? E o texto que eu digo assim, é saber colocar o texto na sua página, não é só o roteiro, né? Porque sem roteiro também não tem história. Mas é o texto. Depois do texto vem o que a gente chama de silhueta, né? Que é onde você posiciona o personagem, como é que ele está inserido dentro da página, né? Como é que seus olhos vão passar por ele e tal. E depois disso que vem o gestual e a anatomia, né? É o terceiro passo, vamos colocar assim. É a terceira coisa em grau de importância, vai, dentro de uma página. Então eu vejo muita gente muito preocupada assim, em deixar o desenho maravilhosamente perfeito e tal.
interessa muito não para fazer história. Fazer história é contar uma história, né? E como é que você sabe que você está indo bem? Quem estiver tentando fazer página aí, faça página. Quando você acabar, dê para alguém, e a página sem balão, tá? Sem texto nenhum. E aí você pega essa página e dê para alguém, fala assim, o que aconteceu aqui? Se essa pessoa quiser conseguir te falar exatamente o que você pensou, então a sua página funcionou. Você conseguiu contar essa história através de imagem, né? Se essa pessoa não conseguir fazer isso, então você precisa voltar para a prancheta. A principal coisa é você conseguir contar a história só pela imagem, né? É a narrativa gráfica, no caso. Engraçado que o cenário é super importante assim, para composição, mas para narrativa ele é a última coisa que o olho da gente vê no cenário. A gente vê que ele está lá, mas ele não é a coisa mais importante para a narrativa em primeiro plano, né? Por que ele é importante? Porque em segundo plano é ele que vai falar onde é que acontece a história, né? Tudo é importante. Mas a gente defina níveis e graus, mas tudo é importante. É mudo, né? Filme do Chaplin bem que você tem algumas intervenções de texto, né? Em alguns tal. Mas é mais ou menos isso. Dá para entender tudo visualmente. Isso aí. Não é tarefa simples. Não pensem que é, porque não é. É uma tarefa que frita muita cabeça. Você pega roteiros mais rebuscados, com muita coisa. Tem uma dificuldade também. Pronto, isso aí vale muito para a galera do curso do Rodney lá. O Diogo é meu aluno, né? Ele já está cansado de escutar. Não sejam teimosos quanto ao uso de referência, gente. Usem referência. Tá? Tem muita gente lá no grupo do Rodney que continua teimando em não usar. Tá? Não adianta, não vai evoluir enquanto não começar a usar referência, cara. Demora você criar uma biblioteca visual sua. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você criar a questão de fisionomia, gestual, não é uma coisa muito simples, não. Então, não usa referência, caralho. Morre não, porra. Não vai deixar o seu desenho melhor ou pior. Quer dizer, não vai te tornar um desenhista pior por causa disso, e vai deixar o teu desenho melhor. Inclusive, eu mandei hoje, não foi, Diogo? Mandei no grupo lá. Meus amigos, eu mandei hoje uma foto de referência que eu usei da minha mão para fazer a mão da personagem da capa da minha HQ. E a posição super besta, assim. Se eu quisesse ter feito sem referência, eu teria feito de boa. Mas eu quis a referência de luz também, né, de sombra, não só da pose.
Eu tenho certeza que a minha memória visual não estava me enganando e tal. Fala, Luciano, como é que tá, velho? Como é que tá aí? Em Hell City? Como é que anda, cara? O confinamento, a quarentena. Tô aqui fazendo uns cardzinhos falando sobre o quadrinho. Quem não conhece aí, galera, Luciano Félix. Acabou de lançar o... Acabou a campanha do Torbias já? Bom, se não acabou, vai lá no Catarse. Torbias, Quadrel, do Luciano, do caralho. E aí já pega todos os restos. Né? Tem o Matutão Américo e o Homem de Barro. São releituras dos Vingadores em cordel. Muito legal, velho. Muito foda. Recomendo. Deixa eu dar uma secada aqui que eu vou passar a borracha. Deixa eu não ficar caindo. Não, tem que dar referência. Referência não é só de local, não. Nem de pose. Né? Eu falo muito isso para meus alunos também, né? Você criar um Frankenstein, né? Então, tipo assim, você resolveu uma mão, e às vezes as pessoas ficam caçando referência igualzinho que é desenhar. É mais um, né? Então, tamo junto, Luciano. Confinamento é trabalho, isso mesmo. Então as pessoas ficam caçando referência assim, porra, eu quero desenhar o cara em tal pose. Ele fica caçando a foto naquela pose. Irmão, não rola, não faz isso não. Entendeu? Você tira você essa foto, aí você achou a mão, tira a voz da mão, vai montando um Frankenstein de referência. Até porque você tem referência de luz, de sombra, às vezes não é muito assim o que você está imaginando, e aí você pega uma foto que não condiz, você vai passar 2 horas caçando referência, quando você for desenhar você já está cansado, velho. Não façam isso. De novo. Hein, Luciano, a campanha tá online ainda, cara? Eu recebi um e-mail lá que bateu meta, mas eu nem lembro, cara, pra ser sincero. Saudade, tô indo pra Recife já, ver a galera daí, galera de Recife é gente boa, velho. Eu gosto. Pena que toda vez pra Recife, toda vez que eu vou pra lá, geralmente alguma merda acontece. Tô usando as canetas da própria Copic, as multiliners, que são descartáveis. Para eu poder pintar mais rápido aqui e não esperar secar, porque elas não borram. Aí, ó, falta 17 dias no final da campanha do Luciano. Eu vou botar no chat aí para vocês. Se você quiser botar aí também, Luciano. Catarse, ME, Torbias. É Torbias diretão, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou colocar link quebrado. Isso mesmo. Torbias. A meta 2.500, a gente já tem 3.120. O Luciano vai encher de extra aí a parada, não é não? Aqui, ó. Acessem lá, gente. A primeira recompensa você consegue aí com R$ 15. Nada. Normal, Reinaldo. Normal, cara. Eu tenho pasta aqui no meu computador também que eu não faço nem ideia de como é que. De tanta coisa que tem assim, cara. É uma zona do cacete. Mas faz parte. Vamos lá, vou começar pelo cabelo desse teste aqui.
gente, né, não adianta perguntar que folha que eu estou usando, porque eu não faço ideia, viu? Tinha uns pedaços de folha que eu cortei há muito tempo, estava aqui jogado em casa, e aí eu só estou usando. Eu acho que é Bristol, mas não vou dar certeza não. Tá aí o link. Acesse, cara, muito massa. Eu tenho os outros dois. Para quem gosta de cordel, acho cordel maneiro, é massa. Pra galera que tá aí, que é do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, não conhece cordel, é uma boa oportunidade para conhecer a literatura típica aqui do Nordeste. Eu não sou natural daqui, mas me considero. Estou aqui há muito tempo. O sotaque que não me deixa. E não volto para São Paulo nem fudendo, gente. Uma vez que eu vou para lá, minha família... Ah, cara, não dá. Desculpa. Tem bolsominion demais nessa porra. Então a galera muito maluca. Deixa eu no meu Nordeste aqui de boa. Na suavidade. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o olho já desse puto. W. Gente, vocês querem que eu vou falando o que eu tô usando aqui? Ou tá de boa? De boa, né? Isso tá do outro lado ali. Sacanagem, vou botar isso daqui. Afinal, eu já vendi esse, né, Diogo? 7 vou deixar a luz. Deixar a luz desse lado. Falou, mãe. Tô acabando aqui o seu Colossus. Vai querer mesmo? Porque se não quiser, quando acabar aqui, eu vou ver se eu boto pra vender. Vai lá, bro, vai lá. Relaxa, é da vida. Basicamente, eu estou passando pelas áreas de sombra. Mas é um curso difícil de ter em qualquer canto, cara. Curso presencial de narrativa, eu acho que eu só conheço da Quanta no Brasil, cara. Você acha uns online assim? Eu vi online, tem também. Tipo Udemy, Doméstica, eu já vi, né? Nessas plataformas, cursos online, mas presencial assim, eu particularmente não conheço não também, cara. Beleza, man. Beleza, vai lá descansar, vá. Então, o que eu tô falando? Sim, do curso de narrativa, né? Então, gente, eu tô fazendo aqui primeira área de sombra, tá? Só pra explicar o que eu tô fazendo. Que eu gosto de vir do escuro pro claro. Eu acho que é um curso muito complexo, Reginaldo. Entendeu? É um curso, assim, que exige bastante. E acho que é um curso que também pode frustrar muito.
E outra, né, cara, eu vou falar isso como quem já deu aula em escola, de desenho, assim. Curso narrativo não faz turma não, brother. Quem enche turma de escola é curso de desenho. Porque a galera tá querendo desenhar bem, primeiro. Então, saber fazer uma pintura, dominar anatomia, dominar volumetria, saber pintar. Então, a procura por curso de narrativa também, ela não é grande assim não, cara. Tá? Eu já abri turmas várias vezes, até mesmo com o meu certificado da Quanta, né, que aí você pode imaginar, ele fez curso na Quanta, então deve ter muito aluno, tá, não sei o que, e não tem muito não, cara. Demora a chegar a galera que quer fazer mesmo narrativa. É isso. E a gente tá aqui há quanto tempo já, hein? Parece aí? 1h46. É isso? Puta que pariu. Caralho, tá bom. 7, vamos de 6 agora. Narrativa é um negócio legal, mas é complicado, complicado. Trabalhar com quadrinho não é lá muito fácil. Geralmente estão espantada na galera mesmo. Ainda mais quando você vê a realidade do mercado assim, que é meio dureza. Ops. Deixa eu jogar aqui. Aqui. Vou ter que comprar de novo. Nossa. Aí, valeu, cara. Obrigadão, velho, por ter aparecido aí. Boa quarentena, brother. Vai lá. Tá liberado. Valeu, man. Se não vender esse noturno aqui, depois eu te dou outro, beleza? Eu confio. Então, valeu. Falou, man. Valeu, cara. Lembrou, galera, que eu tô fazendo aqui, ó, os desenhos. Esse aqui eu tô falando que a galera pediu. E aí eles são cards, assim, pequenininhos, né? E aí eu tô... Quem quiser pegar, 10 contos pra ajudar aí o brother na quarentena. Se for para outro lugar, infelizmente, eu vou ter que cobrar envio, porque o envio vai ser mais ou menos esse preço. Aí acaba que não compensa para eu.
consegui, por isso que quer dar, só que alcançar o máximo do meu técnico. Então, assim, não, acho que o primeiro trabalho de todo mundo, a gente tá meio, que merda que eu vou fazer, né? Onde é que eu me enfiei? Eu faço fanzine, cara, desde a época de escola, né? Desenhar para amigo, fazer história com o professor, sabe? Essas besteiras, assim. Não gostei desse Colossus, viu? Achei que ficou legal, o jogo deu sorte. Então tem muito daquela de você, primeiro, ter a opção de desenhar a página, né? E aí vem a questão de você ter a técnica do desenho, né? De você saber desenhar, de fazer isso aí, né? De colocar fisionomia, fazer expressão. Aí depois é o fato de você fazer composição de cena. Colocar isso, mas criar vida na parada. E aí vem técnica, né? Vamos lá, perspectiva, luz, sombra. Onde é que eu uso? Quando é que eu não uso? Quando é que tem contraste? Narrativa. Como é que eu monto página? Quais são os quadrantes básicos? O que é ritmo? O que é tempo? Bom, fazer página é coisa pra caralho. E o primeiro trampo que o cara pega, o cara nunca tá 100% preparado. Mas assim, cara, eu acho que você tem que ser transparente com quem está te contratando, até porque quem está te contratando, e você mostrou seu portfólio, então ele está vendo, né? Eu não acho que tem que pegar, não, brother. Isso aí. Inclusive, eu acho que é melhor você aprender assim, trabalhando, do que você aprender fazendo amostra, cara. Fiz muita amostra já, Reginaldo. Muita, cara. Aquele teste da Marvel. Já passei em seleção para quase pegar título e tal. Perdi lá nas últimas. E aí você perde muito tempo e tal. E aí quando eu chego em casa, às vezes o cara volta meio com a cabeça baixa, né? Que perdeu o trampo, aí é contratado por uma editora menor e tal, fazer um freelance, ou seja, tá trabalhando. E eu coloquei na minha cabeça que eu vou desenvolver, cara, trabalhando. Não vou esperar, vou ficar fazendo teste para esperar pegar algo grande, não. Primeiro, aí eu fui compreender uma coisa muito boa, cara. Trabalhar para editora pequena é ótimo para você aprender, é muito melhor do que você fazer teste e te dar visibilidade. Fazer teste não te dá visibilidade nenhuma, cara. Nenhuma. Então, é melhor trabalhar mesmo. Editora pequena, geralmente o prazo é melhor, o cara não tem tanta dor de cabeça, você tem uma conversa mais tranquila com o editor, né? Coisa que. Ah lá, tá. Coisa que às vezes editora grande não tem, cara. Pensa assim, né? Você pega um título Marvel, DC, Dynamite, Aftershock, que são editoras grandes, médio porte. Vou botar aqui, e aí você pega um trampo desse, cara, e se você não tem essa própria demanda, cara, isso aqui é lindo, isso aqui que a gente quer, foda, não sei o quê, você demorou 2 meses para fazer. E o cara te dá 1 mês para fazer 22 páginas, 19 páginas, 12 páginas. Você não faz. Você não tem essa proficiência. Você não tem esse ritmo. Né? Sem falar de toda a parte técnica. Não, cara, é isso aí mesmo, gente. Esses tipos menores, cara, vai aprendendo fazendo. Vamos fazer o curso, faz o curso, depois procura outro. Recomendo, cara, gasta não, guarda dinheiro e tem os cursos da Quanta, cara, no final do ano, os cursos de férias, né? Faça o curso de férias deles lá também, tem narrativa, tem desenho, tem umas coisas. E vai, cara, porque se você for esperar você chegar a um nível de conseguir título Marvel e DC fazendo amostra, você vai parar de desenhar, brother. Você vai fazer outra coisa. Porque não vai dar dinheiro, porque você vai estar mais gastando do que ganhando. Então, isso aí, mano. Se joga. O importante é que tem gente que está vendo o seu trabalho e você está evoluindo. Tem isso aqui também, galera. Eu fiz antes, tá no lápis aqui, ó. Um gancho, um papelzinho aqui. Esse eu não vou deixar aqui porque não
tá cabendo se deixar aqui assim. E no papelzinho cartão. Depois eu boto todos lá. Acho que o meu primeiro título, cara, profissional, foi em 2014. Acho que é 2014, cara. 2014 também. Foi um título por dependente, né? O cara que fez a história e tal, ele queria desenhar. Eu nem lembro o nome, cara. Eu sei que tinha uns robôs malucos lá. Eram uns robôs misturados com animal, então tinha robô águia. Isso na época foi legal pra mim, porque assim, eu nunca fui muito desenhar animal, então tive que desenhar bastante animal. Me ajudou a aprender isso. Eu vou pegar meu lápis branco aqui, vou dar uns negocinhos aqui no Colossus. E aí, cara, eu acho que eu tenho essas páginas ainda, não sei. Talvez eu tenha perdido em HD da vida aí. Mas é medonho essas páginas. É medonho. Você vê os meus zines, cara, os meus zines antigos, Jesus amado. É muito escroto, cara. Eu não nem tinha esse cuidado, né, de querer desenhar legal e tal. Eu só tava fazendo zine pra fazer. Mas todos eles serviram de aprendizado. Né? Todos. Ler, escrever é difícil. Ler e falar é difícil. E aí, cara, em 2017, não, 2016, eu lancei 2 zines meus na Bienal. 2017? 2017, é isso mesmo, 2017. Né? Então, de 2014 para 2017, eu trabalhei, acho que uns 10 títulos independentes, a maioria fora do Brasil. Fiz as minhas coisas, fiz muita HQ institucional, cara, Petrobras, Unimed. Tô rindo de outra coisa que eu tô lendo aqui. E aí, em 2017, cara, eu fiz 2 zines super bobos, né? Um é sobre um cara que morre e tenta descobrir por que ele morreu, e tá em vez de investigando a própria morte, ele fica preso num limbo e tal. Acho que tinha 12 páginas, talvez menos. E ele descobre quem matou ele foi a própria morte, por isso que a morte está tentando esconder. História besta. E o outro foi 2 amigos que foram assaltar a banca, e esse foi adaptado de um roteiro de um amigo meu, e aí um curte muito mangá e o outro curte muito HQ americano, né? E aí, na hora do assalto eles começam a discutir, começam a brigar, e eles acabam matando o dono da banca, e a arma que eles usaram é de um assaltante super perigoso, e o cara vai atrás deles. Histórias bobas, né? Mas que todas elas foram importantes para aprender a contar a história narrativa. Né? Toda vez que eu vou fazer uma HQ, eu tento procurar referências diferentes, trabalhar de forma diferente, para não ficar na mesmice. Vou fazer o Wolverine agora, estava com a ideia, já vi que não vai funcionar, porque eu quero mostrar a máscara dele. E é isso. Tá rolando, gente? Parece que para mim caiu.
Na editora pequena que eu digo, Reginaldo, vou dar F5 aqui, gente. É isso, cara. Tem as editoras que não tem nem nome, sabe? Que é o cara, que é o nome da editora é o cara, né? Então é a editora Joseph. Né? Eu trabalhei um que chama de Fat Comics. Eu fiz 3 títulos para eles. Aí eu fiz uma que era SN Comics, que eu fiz muita capa para essa galera, que eles têm uma pegada mais erótica, né? Mas eu não lembro de ter feito miolo. A outra coisa que eu fiz muito, gente, mas muito, é o pornô. Pornô eu fiz muito, velho. E faz parte, né? Aprendizado também. De qualquer jeito você tá lá contando história, né? Tem narrativa. Não, beleza. É porque o chat pra mim deu uma travada aqui. E aí eu abri o link dela pra ver. Que mais, cara? Essa dos robôs para animar eu não lembro, cara. Tem muito tempo, 2014. Mas eu acho, cara, eu acho assim, fazer amostra, cara, não sei. Se você já tá dentro da agência é uma coisa, sabe? Você vai fazer amostra só para alimentar o seu agente para depois mostrar novo para a galera. Não, vou fazer ele de ladinho assim, não. Já fiz 2 dias. Não tem a minha primeira ideia mesmo. O Luciano também, o Luciano tá aí, cara. O cara tem experiência pra caralho. Mas eu, sinceramente, já desencanei há muito tempo trabalhar com Marvel, trabalhar com DC. Eu não ligo muito não pra isso, cara. A galera geralmente começa a desenhar assim, a desenhar muito super-herói, 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 super-herói. É legal, mas tem tanta coisa interessante também que rola, cara. Então dá pra você pensar em outros públicos, outros mercados, sabe? Não sei, essa é a minha opinião, né? Essa é a minha opinião de acordo com o que eu vivi. Nem vivo, né? Eu trabalho com editora pequena, né? Eu não tenho nenhum título grande publicado, assim, nenhuma coisa de renome. Estou trabalhando na minha HQ, sabe, cara? Trabalhando no meu projeto. Se rolar, legal. Acho que hoje eu já tenho capacidade de pegar um título e fazer ele bem, assim, né? De conseguir fazer sem ter maiores dificuldades quanto a desenho, quanto a narrativa e tal. Mas vou ser bem sincero, né? Como eu disse, se rolar, legal, né? Não é o que eu estou mirando hoje em dia, não. Pergunta aí, gente. Pergunta aí para eu saber se esse negócio tá rolando o chat aí. Vocês estão calados, o chat fica parado, fica agoniado aqui, meu irmão, de falar sozinho. Falar sozinho é foda, porra.
difícil também, aí tá um negócio que pega muito. Artista é muito egocêntrico. Então tem muita gente com ego alto nessa área, muita gente. A gente que aí e qualquer oportunidade de botar no teu tobinha porque ele se acha melhor, ele vai botar, sabe? E qualquer oportunidade de mostrar que ele é melhor do que você, ele também vai fazer. Então, apesar de que eu acho que a maioria dos desenhistas são tranquilos, mas tem muito... Roteirista, por exemplo, eu já tive muito estresse com roteirista. Desenhista não tem tanto, mas eu conheço muito desenhista que é bem muito grande esse negócio do Wolverine aqui, menorzinho. Que é muito... A palavra é essa, é vaidoso, né? A minha palavra é essa mesmo, sabe? São pessoas que são vaidosas, então assim, trabalham muito nesse espectro, né, da vaidade. E aí, se você não bobear, meu amigo, aliás, se você bobear, a pessoa passa a perna em você brincando, infelizmente. E não é um mercado muito diferente de qualquer outra profissão, não, viu? Quem tá achando que você desenha é massa, trabalha com desenho, vamos desenhar, então se eu desenhar, nunca mais vou trabalhar, eu li lá em Confúcio, isso daí. Falou, Luciano, valeu, cara. Obrigadão mesmo, velho, por ter aparecido. Abração, velho. Então, tem muita gente vaidosa, cara. Vaidade mesmo, sabe? E aí, eu sempre fui um cara meio com um pouco freio na língua. Então, eu já arranjei algumas confusões aí. Coisas que talvez hoje eu tivesse ficado calado na minha e que se dane, sabe? Não é problema meu. Mas fez parte do aprendizado também. Marcando só a sombra aqui, viu, gente? Vou fazer a máscara dele um pouquinho menor. Mas pergunta aí, o que vocês querem saber? Já vou pensando o que a gente vai desenhar mais aí. Meu plano aqui é até umas 6h30. Depois eu vou parar pra... Eu tenho que andar com meu cachorro, cara, não tem jeito. Tem que sair, porque se ficar em casa assim, ela fica maluca. Ela já tá estressada com a gente em casa. Sem sair, então é pior. Sem sair é pior. Não sei. Não, o negócio do Wolverine é no meio dos lados, sei lá, acho que tem as duas versões, né? O fogo tá aqui, então a luz vai estar batendo pro lado de cá. Vou botar a luz fazendo a sombra da cabeça dele aqui para dar mais profundidade. Aqui. Maneiro desenhar o Wolverine. Tá aí, é o personagem que eu mais gosto de desenhar. Acho ele massa. É um personagem que pede muito também.
Ô, demônio. A luz tá pro outro lado, rapaz. Não sei se vai ficar muito legal não isso. Acho que vai ficar muito detalhe com esse tamanhozinho. Outra coisa, viu, galera que tá aí desenhando, tem dó de borracha não, viu? Borracha foi feita para usar. O tempo você vai usar menos, óbvio. Eu pentei na cara do Wolverine, depois eu boto isso na caneta melhor. Fazer o olho um pouquinho mais fechado aqui, esse um pouquinho mais aberto. Não tem jeito, não vai dar pra fazer isso não curti. Vão testando as coisas, gente, vão descobrindo a identidade de vocês. Desenho leve, desenho solto. Referência é foto, não usa referência de desenho de outro artista, que você vai acabar fazendo igual. Inconscientemente a gente faz isso até sem querer, acaba ficando igual. A furor do Ciclope. Não tem papo não, rapaz. Coelho não tem essa não. Tá mexida aqui no foco, acho que deu uma desfocada, né? Opa, tava bom aqui. Ficou maneiro. Cara, desenho solto. Bom, é mais ou menos o que vocês estão vendo a fazer aqui, sabe? O desenho tá. Ele que meio que tá na forma por si só, entendeu? Assim, chega um ponto que você não pode ficar desenhando assim, ó. Vou ter o durex aqui para o desenho não cair. Você não pode ficar fazendo isso assim, né? Eita, vou fazer o Wolverine. Você vai desenhando aqui com todo o medo do mundo. Aí você está seguindo a aula lá do professor, né? Então você fez a bolinha, você botou o tracinho no meio, fez o U aqui, aí dividiu aqui em cima, dividiu em 4, que é o olho, dividiu em meia a boca, né? Esse tipo de coisa para você aprender proporção. Né? Aí você botou um olho aqui, botou um olho aqui, aqui vai estar a sobrancelha, né? Aí você vai botar a máscara, aí pronto, agora eu vou desenhar o Wolverine. Isso não é um desenho solto, né? Isso é um desenho travado pra cacete. Tá? Então, você, pô, Wolverine, beleza, fiz a bolinha, aqui e tal, o olho vem para cá, eu já mais ou menos vou colocar aqui, que eu sei que eu quero usar ele para cá, vou fazer a cabeça dele um pouco mais baixa, né, dar ênfase na sombra aqui, do rosto dele,
E aí você vai construindo, eu não tô marcando nada, ó, não ficou legal? Apaga, porra. Entendeu? O desenho tá solto, ó, a cabeça ficou pequena, deixa eu arrumar aqui, tem que subir isso aqui pra cá, tal. Entendeu? Então tá, você tá desenhando sem medo se tá certo, se tá errado, se tá na proporção, se não tá na proporção, entendeu? Você tá desenhando, você tá deixando o desenho nasceu por ele só, entendeu? Isso é mais importante para a criatividade, para a criação, né? Se você ficar desenhando, seguindo aquelas formulazinhas de proporção e tal, isso é importante para desenvolver a técnica, né? São duas coisas diferentes. O que geralmente acontece é que quem começa a desenhar essa parte muito técnica esquece de fazer esse desenho mais solto, né? Desenho contínuo, né? Desenho contínuo é basicamente você desenhar sem tirar o lápis do papel. Então, se eu for fazer, continuar com o Wolverine aqui, né? Que eu estou desenhando ele. Então, vou fazer um Wolverine, né? Vou colocar a cabeça dele aqui. Vamos vir para cá, aqui está o corpo, né? Aqui vai estar um braço dele para trás, para garra. Aqui vai estar o outro braço dele assim, ele chamando para briga, né? Ó, não tirei o papel o lápis do papel até agora, né? Então, vou botar uma perna aqui, outra perna para cá. Mostra aqui para você, eu tinha feito de lado, já vou deixar mais de frente aqui, ó. Vou colocar a roupa antiga aqui, bota que não faz sentido nenhum. Então do X, tá. Tirei agora ali, uma vez. Vou arrumar aqui o ombro, arrumar o braço, aí você começa a arrumar, né? Aí você vai colocar na parte mais técnica em questão, entendeu? É um desenho solto, é um desenho contínuo, e para você criar gestual bacana, essas coisas, é meio que imprescindível, assim, esse exercício, sabe? Deixa eu começar aqui a arte final nesse ponto. Aí, Diogo, ficou maneiro o Colossus, hein? Acho que eu não vou nem vender, não. Aí ficou maneiro mesmo. Eu tava com medo que os meus cinzas não fossem aguentar a paulada, porque eles estão acabando. Arte final, não sei que ninguém perguntou, mas eu vou falar, né? É confiança, gente. Uma coisa. É você não ficar desenhando quebradinho, né? É você ter confiança no que você está fazendo. Engraçado, a pessoa começa a desenhar, fica calada na hora, né? Isso é um inferno. Você não pode ficar calado não, porra. Esse chat tem que andar aí. Se o chat não ficar andando, eu não sei se tá tudo bem. Aqui eu acho que eu vou pegar até uma caneta mais fina depois, eu vou fazer melhor essa parte de baixo da boca do Wolverine. Eu tô com a 01 aqui. Alright, alright.
Não tenho medo de errar. Errou? Paga. Perdeu o desenho? Aí de novo. Aliás, uma dica que eu dou pra galera aí. Calma, eu tô calmo. Perguntar o que, Joe? Acabou o desenho, velho. E tipo assim, meu, não me superei, na moral. O desenho tá foda. Tô até com medo de continuar. Sabe o que você faz? Você digitaliza o desenho. E aí, se você quiser treinar cor, treina o desenho que você escaneou. Se você quiser treinar, sei lá, arte final, melhor ainda. Treina no que você escaneou. Entendeu? Aí você preserva o seu lápis e consegue treinar mais tranquilo, porque você tira da sua cabeça a preocupação de estragar o seu desenho. Porque essa preocupação do desenho é uma bosta, velho. É uma bosta. Sim, perguntou o que, Diogo? Essa parte final. Desistiu? Não tá mais não? Então vocês estão vendo, ó, esse movimento aqui, ó. Eu vou tentar fazer ele aqui de uma vez só, como eu fiz com o lápis, tá vendo? Então você vai ter confiança no traço, né? E mesmo que eu tenha que vir aqui de novo, eu não vou ficar fazendo eita, 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 eita. E aí o traço sai todo quebrado, sabe? O traço quebrado é muito ruim para arte final. Muito feio. Tá dando pra ver, gente? Ah, né? Tá boa a luz, né? Vou pegar uma menorzinha agora e botar uns detalhes na cara do Wolverine. Um bom desenhar pequeno é que eu não preciso nem botar tanto detalhe assim, porque é tão pequeno, né? Eu vou botar aqui uma barba mal feita nele, uns penteios na cara. Esse negócio de confiança para arte final, mas confiança vale qualquer merda na vida, né? O que você faz com confiança, você faz bem que você sabe o que você está fazendo. Ou pelo menos você tem uma noção maior do que você está fazendo e para onde você está indo. Fazer coisa sem confiança geralmente é furada. Mas eu falei um bocado aqui, viu, Reginaldo?
Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá excelente? Não, mas tá bom. Vou botar aqui assim. Um detalhezinho pra cá. Pra cá também, só pra dar um migué. Tô achando que ficou muito fino essa caneta nesse tamanho. Depois eu refaço. E aí, ficou legal? Vamos fazer um contorno bacana aqui. Fazer a área escura. E aí a gente passa para pintura, para colorização. Olha lá, confiança, ó. Ó, tá vendo? Não precisei ficar parando para fazer o traço. O traço é construir também, viu, gente? Não acho que você passou a caneta uma vez e tá pronto. Isso não é arte final, é só passar a caneta, né? A arte final é a construção do traço. Você tem que construir, você tem que dar volume. Então, como é que você sabe qual que você vai passar, qual que você não vai? Aí, não sei, velho. Não sei que foi assim. Não, mentira. Tem umas coisas que a gente aprende, vai. Funciona ou que não funciona. Mas geralmente essas coisas assim vem muito da prática, tá? E você fazer uma vez e ficou legal, aí você faz de novo, não ficou tão legal assim, então você meio que, pô, isso aqui funciona nessa ocasião, mas não funciona nessa. Tem muito disso. Vou botar o preto. Não vou botar essa caneta aqui mesmo, ela tá acabando, mas pelo menos é mais rápido e não borra. Se eu for pegar a minha naquim, essa aqui é a caneta da Copic descartável. Aí o bom é que ela não borra a tinta da Copic. Como eu vou pintar essa lástima aqui, mas ela tá no finalzinho, tá vendo? Eu uso muito ela para fazer cabelo. Eu vou colorir, né? Quando eu não for colorir, geralmente eu uso uma caneta, a brush da Pentel, ou pincel mesmo. Eu tenho usado mais pincel porque tô com muita tinta aqui. E aí eu preciso gastar ela. Preciso não, né? Eu quero. Preciso não. Dúvida, gente? Perguntem. Vamos lá, interajam aí, senão eu vou ficar doido aqui falando sozinho. Água, hidratem-se.
Ficar em casa geralmente faz a gente beber pouca água. Faz a gente comer mais também, né? Puta que pariu. Eu acho que pela hora, galera, esse aqui vai ser o último. Talvez. Mas como funcionou legal, eu posso fazer mais outros dias, que eu achei mais fácil por aqui. A do Instagram tá muito ruim, tem muita gente fazendo, tá caindo muito. Apesar de que a minha internet é boa, mas eu não quis arriscar fazer por lá, não. Apesar de que o alcance lá é muito maior. Mas não estou fazendo isso aqui para chamar a atenção mesmo, estou fazendo isso aqui para conversar com a galera, trocar uma ideia, me divertir. Se eu quisesse público que eu tinha feito lá no Insta. Eu não sei se acontece com vocês, mas desde que começou essa quarentena aí, eu tenho ganhado mais seguidor no Instagram, não entender, né? Tá sem ter o que fazer mesmo, coitado. Tia, o Astro Boy. É, né? Pela fotinha aqui. E aí, man? Tô fazendo aqueles cardzinhos lá que a gente conversou, lembra? Não sei agora, já fiz esses 3 aí. Aí, pra quem tá na live, que quiser, 10 contos. 10 tá legal? Ou 20? É material, né, gente? Material. É brinquedo, não. Eu falei que hoje é 10, hoje é 10, né? Valeu, Regis. Deixa eu dar uma secada aqui. Vou pagar por fora já. Uma coisa que quem já teve algum original meu já viu, o Astro Boy já viu desenhar muito online não, ao vivo, lá na Bienal, 10 dias de escravidão lá, não? Estudioso também. Eu não sou um cara muito de tirar o lápis do meu desenho, não. Eu gosto de deixar o lápis, né? Eu dou uma apagadinha bem rabugenta mesmo. Eu acho bonito ficar o lápis por causa da construção de todo o conceito da imagem, né? De todo as etapas e tal. O lápis fala muito sobre o desenho. Então eu não tiro muito, não. Eu gosto de deixar um pouquinho. A gente que odeia, né? A gente que gosta daquele desenho mega limpinho e tal. Eu não sou essa pessoa. O Antiacho que tá aí, o Astro Boy, ele também tem uns cards, galera, que ele fez nessa pegada também. Deixa eu colocar aqui para vocês o Insta dele. Para quem quiser dar uma olhada lá no trampo dele, ó. Esse aqui, ó. Não sei se foi, tá dando um bloqueio. Ah, pô, peraí. Dá uma olhada lá no trabalho dele, coisa bem legal lá.
Bom, tá bom, não vou pagar mais do que isso não, foda-se. Uma sombra mais aqui. Máscara no nariz. Tô tendo cigarro do outro lado ali, né? Vou fazer a sombrinha aqui. Tá, dá uma melhorada aqui nas arestas. Tá, penumbras. Aqui desse lado. Uns efeitozinho rabugento aqui de Ashura. Lembrando que a Ashura no desenho é meio tom, é o cinza. Vamos lá, vamos pintar esse puto aí. Pele, vou começar pela pele. Começar pelos tons de sombra. Gente, vocês estão calados demais, né? Na moral, velho. Fala alguma coisa aí, chat. Amor de já, tô vendo que tem um monte de gente online aí, né? Deixa eu aqui calado não, velho. Quer dizer, não deixa eu aqui falando sozinho, não. Eu sei pô, o que você tá falando. A mais, pô. Eu não sei se vocês estão por aí. Mas eu fico o chat no movimento, é uma agonia, pô. Negócio parado. Tomada, tio. Tomada. Eu moro em Maceió, cara. Moro em Maceió, Alagoas. Modestão. Ah, cara, o evento tá tudo cancelado. Tinha muito evento. Muito evento mesmo. Mas tudo pausado, gente. Não tem nada rolando, não. Tô jogando um cinza aqui. Pra marcar um pouco a barbinha do Wolverine. Vamos me colocar aqui pro Diogo. Tá desistindo de vender. Tá pra mim. Na moralzinha.
vou fazer o sombrinho do zóio, padrão, padrão, tá, né? Vou pegar um 00 ali, um W0, jogar aqui nos dentes. Ninguém tem dente branco, gente. Não deixe de dente branco, não deixem olhos brancos, não fica lá muito legal. Vou botar um charutão dele. Vou dar alguma coisa mais clara. Vamos jogar. Eu acho que essa minha tá seca, mas vamos lá. Eu gosto muito de ir voltar com as cores na Copic. Jogar a primeira, depois jogar uma segunda vez, depois jogar mais outra, aí jogar uma cor mais forte. Acho que fica legal a sensação que passa. Nos trabalhos, você fez a arte algum? Você já coloriu? Você diz nas páginas ou nada? Não, a página eu só faço até a arte final, cara. Não faço cor, não. Já pensei em fazer na minha, mas no trabalho. E a impressão de colorir também é muito mais cara. Eu acabei desistindo de fazer colorido. Sei pra lá. Agora, para pinata, assim, tem muita arte minha que eu já fiz cor. Aí o Diogo falou, ó, já faço as cores, assim, de print da galera e tal. Eu pego commission de cor também, às vezes. Não é a minha especialidade. Eu gosto de fazer, eu gosto. Não é muito a minha especialidade, mas também não é que eu não saiba fazer. Não sei fazer. Isso não é muito a minha preferência mesmo. Como eu disse, da área do desenho, as cores é áreas assim que eu tenho menos prazer fazendo. Fazer, né? Mas eu faço. Eu prefiro pintar assim, tradicional, eu acho mais divertido. Apesar de que digital também dá pra você brincar com muita coisa. É legal. Então, a minha natural, se não tivesse o corona, ela já teria ido para a gráfica, já, porque eu teria acelerado a produção, como eu estava bem acelerado, né? Como rolou isso do corona, aí eu tirei o pé do freio, fazendo com mais calma, né? Ela já tem um capítulo todo editado. Não sei, cara, eu vou ver muito como é que o mundo está reagindo a isso tudo, né? Não só o mundo como um todo, mas o mundo literário também. Porque
Não adianta muito eu também correr se eu não tenho evento, né, cara, para lançar ela e tal. Preciso de um evento bacana para ir. Então, preciso ver como é que as coisas vão acontecer, o que, que vai rolar. Mas eu tô praticamente pronta, cara. Não falta muita coisa, não. Eu tava finalizando a capa, o desenho, né? Daqui a pouco tá no mundo colorista já. Página. Falta muito pouca página. Algumas faltam mais acabamento, assim, as coisas que é bem rápido. Não demora tanto. Mas é isso, né? Eu preciso ver. Vou ter onde lançar. Vale a pena? Eu fazer impressão agora. Pra fazer o quê com a HQ? Ficar com ela parada em casa? Eu preciso rodar evento para vender, né, cara? Aí, beleza. Acabou a quarentena, acabou a crise. Qual é o calendário, né? Como é que vai ficar isso tudo? Então, é uma série de coisas, assim, que para quem faz HQ natural tem que ver, cara. Porque senão é tiro no pé e acaba perdendo dinheiro. Pior ainda. O foda disso, mesmo na hora que eu fui, já sabia que isso ia rolar, né? Entrei no site da gráfica para ver como é que tá a questão de preço. Então, se eu for imprimir hoje, tá muito mais barato, cara. A demanda tá baixa, né? Aí é foda, né? O cara fica nessa. Não, vou aproveitar para imprimir agora, porque tá barato. Aí também, é isso aí, imprimir agora tá barato, mas eu vou vender aonde? Vender para quem? É difícil, difícil. Vou botar um azul da máscara, vou botar um azul. Vou botar um azul tão escuro aqui, não. Estou escutando a minha cachorra latir? Está perto da hora de passear dela. Aí ela sabe. Ela começa a abusar. Na régua. É, cachorro é foda, cachorro sabe. A minha ficou abusada esses dias que a gente não levou ela. Aí ela pegou uma caixa de pregador e destruiu. Puxou lá no negocinho que a gente guarda, ela tirou do lugar e detonou a parada. Porque, né? Pra deixar muito ciente que quem manda aqui é ela. Então, na hora que eu quiser ir, é pra me levar, seu bosta. Uma coisa que deu uma ajudada muito nas minhas cores foi o estoque do Rodney, viu, Reginaldo? Eu abuso o Rodney com esse negócio de cor, acho que desde 2015. Vou fazer um anúnciozinho aqui só para dar uma sombrinha mais tchan. E é isso aí. Acho que foi. Deixa eu ver como que eu vou contornar esse puto. Vou fazer um laranja, tá legal?
Ainda bem que ficou bom, né? Porque eu não testei antes. Mentira. Já fiz 300 Wolverine. Só um pouco laranja. Eu tô achando que esse papel é o Bristol mesmo da Stratman, porque tá tão bom o comportamento da Copic aqui nele, não tá vazando, não tá nada. A aquarela não é porque tá muito lisinho. E aquela frescurinha do tio Catraca. Só quem pega ao vivo vai ver, porque não faz diferença nenhuma aqui no computador, que é o branco para dar uns brilhos aqui. A gente tem aí essa trinca da pressão aí, ó. Show, galera. Temos quanto tempo? Vai dar 3 horas já. Pronto. Essa é a minha meta mesmo, 3 horinhas. Qualquer coisa, bater o TED aí, se tiver o que fazer, faça um linkzinho aí e a gente faz mais tarde. Faz uma live da madruga aí, uma live da insônia. A próxima vez eu aviso, divulgo. Eu também não avisei essa muito, porque eu não sabia se ia prestar, se não ia prestar, se ia dar certo, se não ia dar certo. Tá bom? Então, beijo na alma. Que já esteja com vocês. Lavem as mãos. Se hidratem. Bote o corpo para correr. E valeu, falou.